Brasil vive uma crise que não é apenas política, é espiritual. Enquanto muitos continuam olhando para Brasília, Deus continua olhando para a igreja. Quem governa uma nação, de verdade? O poder está na mão dos políticos ou o poder está no altar da intercessão? A igreja perdeu o governo espiritual do Brasil ou ainda existe autoridade espiritual na nação brasileira? Neste vídeo você vai entender, à luz da Bíblia, quem realmente governa uma nação, como o céu responde às decisões espirituais da igreja e por que quando a igreja se cala, outros assumem o controle. Não é um vídeo político, atenção, é um alerta profético para esses tempos. Recebi recentemente uns comentários que chamou a minha atenção no meu vídeo, num dos meus vídeos, que falava sobre a profecia, o sonho profético que Deus tem para a nação brasileira. E o comentário dizia o seguinte: o Brasil está desgostoso por causa desses políticos corruptos que nos escravizam com impostos caríssimos, estamos sem esperança e a maldade tomou o poder e está podre. Muitos dizem que o Brasil está na situação que está por conta da situação dos políticos. Mas deixa-me perguntar algo perigoso aqui. Quando Deus quis mudar a história, quem Deus falou? Falou com os políticos ou falou com os profetas? Ao longo da história bíblica, escreva aqui abaixo dos comentários quem você acha que manda na nação? Os políticos ou a igreja? Quem governa verdadeiramente? É sobre isso que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Meus queridos irmãos, nós temos uma passagem bíblica interessante em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Acabe tinha o governo, Jezabel tinha a influência nesta passagem bíblica, mas na verdade quem controlava as coisas, quem controlava os céus era Elias. Quem governava Acabe? Quem influenciava o povo de Israel? Jezabel. Mas quem tinha o controle dos céus não era Acabe, nem era Jezabel. Quem tinha o controle dos céus era o profeta Elias. Quando Elias orou, a chuva desceu. Quando a seca chegou por conta da profecia, nós entendemos que quem governa não é Acabe, quem governa não é Jezabel, mas sim quem governa é o profeta Elias. Quem governa tem um cargo. Ok, igreja? E quem tem autoridade espiritual é aquele que estabelece o reino de Deus na terra. Jezabel manipulava, mas não controlava o destino de Israel. Hoje estamos a viver uma realidade em que os políticos estão a controlar os palácios, os políticos perseguem os profetas, os políticos matam e destroem as vozes espirituais. Mas entenda algo, Jezabel perseguia no palácio, Jezabel perseguia os profetas, matava as vozes, mas Jezabel não conseguiu calar o profeta Elias. O grande problema da nossa geração é que é uma geração que está muito focada nos erros dos políticos, em lutar com armas carnais e não com armas espirituais. Mas, assim como Elias não se calou, Deus está levantando uma geração de profeta que não se cala. Ninguém conseguiu impedir o fogo descer do céu quando o profeta Elias falou. Nem Jezabel, nem Acabe conseguiu controlar o fogo. Isso nos ensina que o sistema pode manipular, mas o governo vem da igreja. Quando a igreja se posiciona, a igreja toma o controle. É isso que eu quero falar contigo. Entenda algo interessante aqui, meu irmão. Na história de Jezabel e Acabe, nós temos algo interessante. Isso me faz lembrar a situação do Brasil. Hoje, muitos brasileiros têm estado a reclamar sobre o governo, têm estado a reclamar sobre a situação do governo, não estão satisfeitos com o governo atual. Mas quando olhamos na palavra de Deus, nós não vemos manifestações públicas. Não que você não tenha direito de se manifestar. O problema da igreja atual é que estamos nos manifestando de forma errada. Quando os antigos foram perseguidos, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, eles não se levantaram contra a autoridade. Eles se levantaram em oração.
eles se levantaram em joelho. Então, o Brasil não está na situação que está por conta dos políticos. O Brasil está na situação que está porque a igreja não entendeu o seu poder. A igreja não entendeu o seu papel. Entenda que eu quero melhorar aqui algo. Jezabel e Acabe pensavam que tinham governo em Israel. Mas quem tinha autoridade? Quem tinha o poder para governar Israel? Era Elias. Por isso Elias chegou na presença de Jezabel. Chegou na presença de Acabe e Elias fez uma declaração. Elias não disse segundo a palavra de Deus. Elias disse segundo a minha palavra. Estou a declarar que não vai chover. Elias lançou um desafio ao presidente da República Israelita naquela altura. Apesar que o sistema era de monarquia, reinado, rei. E quando Elias declarou, segundo a minha palavra não vai chover, irmãos, os céus se fecharam por 3 anos e meio e não choveu. Pare de murmurar, pare de falar contra o governo. O presidente da República não é o responsável pela crise que o Brasil está a passar. O presidente do STF não é responsável pela crise que o Brasil está a passar. A única responsabilidade é da igreja. A igreja brasileira está a lutar com armas erradas. Todas as manifestações bíblicas contra políticos, contra governos, contra reis, foram vencidas através de oração. Elias desafiou Acabe e Jezabel, disse: se o Senhor é Deus, vamos ver quem é Deus. Quem manipulava as pessoas eram os políticos, mas quem controlava os céus era Elias. A igreja tem poder de estabelecer reis e tem poder de remover reis. Só que hoje, como igreja, nos esquecemos desse princípio. Tiramos os olhos desse princípio e deixamos de olhar para essas coisas. Então, entenda, não é culpa do governo, é culpa da igreja. Alguns bons líderes influentes na nação brasileira, porta-vozes do povo da igreja, têm voz para mudar, têm voz para convocar a nação brasileira. Gastam mais tempo atacando políticos, gastam mais tempo falando do presidente, dos ministros, falando de qualquer pessoa e não lutando com as armas certas. Nada contra a manifestação desses líderes. Nada contra o direito de se expressar desses líderes, mas nós estamos a lutar guerras espirituais usando arma física. Então, a igreja brasileira, é hora de se posicionar, porque o verdadeiro poder do governo numa nação está na igreja. E quando a igreja se cala, os políticos começam a governar. Entenda algo interessante. Quando Herodes mandou prender a Pedro, nós entendemos que Herodes tinha poder sobre Pedro, mas o Herodes não estava no controle, de tal maneira que Pedro dormia enquanto Herodes passava a madrugada acordado, pensando: como é que eu vou matar Pedro? Herodes já tinha prendido a Pedro, os soldados, cadeias, a estratégia política estava montada, tudo sob o controle de Herodes. Herodes pensava que tinha tudo no seu controle, mas a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração a Deus por Pedro. Qual foi o resultado da oração da igreja? A prisão foi aberta, correntes foram quebradas. Então não diz que o Brasil está mal, a situação financeira, a situação econômica, esse governo, esse presidente. Não é culpa do governo, é culpa da igreja. A igreja perdeu a posição e isso não é um assunto só para o Brasil, é um assunto que se aplica a todas as nações da terra. Quem governa realmente? O poder não foi dado aos políticos, o poder não foi dado aos presidentes da República, o poder foi dado à igreja. A influência até pode ser deles, mas o poder foi dado à igreja. Quando a igreja começa a orar, o governo de Herodes foi humilhado. Eu não vi a igreja sair na rua marchando, fazendo manifestações. Eu não vi a igreja atacando o presidente da República, presidente do STF, presidente do Senado, presidente sei lá das quantas. A igreja se reunia e fazia contínua oração. Então eu aprendo aqui algo. Herodes governava
Mas se Herodes governava, por que o anjo não pediu autorização de Herodes? Quando a igreja ora, o anjo vem sem permissão do governo, vem sem permissão e autorização do governo. O anjo quebra correntes. Precisamos tomar postura de oração, assumir a posição, porque se nós orarmos, governo corrupto das nossas nações serão quebrados, destruídos pelo poder que há no nome de Jesus. Quando a igreja ora, o governo treme, irmãos. Foi isso que aconteceu ao longo da história bíblica. Pedro, João, Tiago, eles eram homens comuns como você e eu. Eles eram homens que não eram muito especialistas em leis, em políticas, mas eles tinham poder. Homens comuns, normais, que quando se levantaram com poder e autoridade, transformaram um império corrompido até no coração. Roma nunca mais foi a mesma depois que esses apóstolos se levantaram. Quando a igreja se levanta, o governo treme. Quando a igreja se levanta, estabelece o governo dos seus na terra. Então, não é os políticos, somos nós. A falha, a culpa está em nós. É hora de nos posicionarmos, igreja. É hora de tomarmos posição. É hora de entendermos que os políticos não governam. Políticos só governam quando a igreja dorme, irmãos. O sistema do mundo só avança quando a igreja se cala. A corrupção cresce quando a igreja perde o altar. Então, é hora de voltar ao altar. É hora de orarmos, é hora de nos posicionarmos. Escreva aqui abaixo se você crê nesta palavra. A igreja precisa acordar. Isso é uma palavra profética. Quero falar para ti. A igreja precisa acordar. Acorda, igreja. Desperta, igreja, porque senão vão nos calar, vão nos tirar a autoridade. É por isso que os governantes estão a trazer lei, estão a trazer princípios, leis que nos proíbem de falar, leis que nos proíbem de casar, leis que nos proíbem de pregar, leis que nos proíbem de expulsar demônio, porque a igreja se calou. O problema não é a política, o problema é a ausência da igreja. Escreva isso. Não é o partido político, não é a ideologia do partido, é sobre a autoridade espiritual. Por isso é que a Bíblia diz em 2 Crônicas 7:14. A palavra de Deus é interessante. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos seus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Sararei a sua terra, igreja brasileira. Deus vai sarar essa terra quando nós despertarmos. É hora de levantar em oração, orar mesmo. Senhor, remove, Senhor, governos políticos. Estabeleça homens e mulheres de acordo com a tua vontade. Ora, igreja, levanta, desperta. Escreva aqui abaixo. É hora da igreja despertar. Se você crer nesta palavra abençoada, assim como Deus não falou com um rei, Deus está falando contigo hoje. Deus está falando com o seu povo hoje. Então, povo de Deus, a política muda leis, mas a igreja muda destino. É hora de nós nos levantarmos para mudar o destino das nossas nações, o destino do nosso povo, o destino dos nossos filhos. Quem governa uma nação é quem assina decreto, é quem move os céus. Quem está movendo os céus do Brasil? Quem está assinando decretos no Brasil? Nós não entendemos o papel da igreja. Ainda não sabemos o que é igreja. Deixa eu te falar aqui rapidamente o que significa a igreja. A escola bíblica dominical, vou repetir, a escola bíblica dominical nos ensinou que igreja é conjunto de pessoas nascidas de novo. Igreja no original grego, eclésia, significa senado. Ok? Senado. São pessoas que não eram eleitos, eles eram escolhidos e indicados pelo rei, para estar ao lado do rei, pensar como o rei, conhecer os pensamentos do rei, as leis, escrever e entregar ao povo. Isso é que é igreja. Por exemplo, na nação brasileira, a igreja é o Senado. Eles é que pensam e escrevem a lei e entregam no povo brasileiro. Na visão bíblica, por isso Jesus veio chamar os 12 para estar ao seu lado, pensarem como ele pensa, andarem como ele anda, conhecerem a sua mente, escreverem e entregar como lei. A igreja precisa assumir o seu papel.
papel como igreja, trazer o reino dos céus na terra, manifestar o poder. Políticos, presidentes, governo, só zombam da igreja que não tem poder. Herodes zombou, mas enquanto a igreja orava, a Bíblia diz que houve um dia, Herodes se levantou e caiu morto. Quando a igreja ora, Deus mata até políticos. Você está entendendo o poder da igreja? Então o problema é que nos tiraram esse poder. Brasil não está perdido, meu irmão. O que está em crise é uma igreja sem posição. O problema é que esta igreja perdeu a posição. Quando a igreja ora, cadeias caem. Quando a igreja ora, quando a igreja se levanta, reis se curvam. É assim a história da humanidade toda. É assim a história da Bíblia. Não será diferente agora. O problema é que precisamos despertar. Desperta, povo de Deus. Desperta, igreja. Desperta, povo santo. Quero deixar uma mensagem para os líderes mais influentes da nação brasileira. Parem de combater guerra espiritual com armas carnais. Guerras espirituais se vencem com armas espirituais. Não é de muito atacar os políticos, é de muito clamar em joelho. Convoquem o povo para orar. Alguém precisa se levantar. Alguém precisa tomar voz de comando. Quando isso acontecer, o próprio Deus vai começar a mover os céus sobre esta nação brasileira. Entenda algo interessante aqui. Escreva aqui nesse comentário, eu assumo a minha posição espiritual. Escreva aqui, compartilhe esse vídeo com alguém, se você gostou desse vídeo. Deixe o seu joinha, o seu comentário aqui. Inscreva-se no nosso canal e compartilhe esse vídeo. Algo interessante que eu quero dizer aqui. Quando Deus se levanta em favor de uma nação, ninguém pode calar essa nação. Que Deus abençoe a tua vida. Amém? Deixa aqui abaixo nos comentários o que você achou desse vídeo, se esse vídeo falou consigo. Shalom.